Mas há uma pergunta importantíssima e que você precisa fazer para você mesmo e precisa fazer para as pessoas que estão do seu lado. Será que existe alguma coisa que impede você de ver o que aconteceu? Será que existe alguma coisa que impede você de ver a ressurreição de Jesus e experimentar a ressurreição de Jesus? De saber que Ele está do seu lado. Há muitas pessoas que já ouviram dizer, sim, Jesus ressuscitou, outros contarem essa história, Jesus está vivo, dizerem, eu tenho uma experiência com Jesus, eu ando com Ele, mas essas pessoas se perguntam, mas eu não vivo isso. Essa não é a realidade na minha vida. Essas pessoas continuam a viver a mesma rotina, permanecem cegas. Não percebem que Jesus está ao lado delas, andando com elas, buscando falar com elas e até mesmo falando, mas elas não percebem que é Jesus. Vivem do mesmo jeito, da mesma maneira, a mesma rotina. E eu queria tentar responder essa pergunta nessa noite. O que te impede de ver? Ana falou sobre as mulheres e eu queria falar sobre os homens. Os dois grupos tiveram reações diferentes. E a Bíblia nos conta a história de como os homens reagiram à ressurreição de Jesus. Eram duas pessoas que estavam assim, sem conseguir ver. E meus irmãos eram homens. Jesus estava ao lado delas e elas não perceberam. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24, versículos 13 a 35. Eu sei que é um texto longo, mas eu quero ler esse texto com os irmãos para contextualizar os irmãos e mais, né, meus irmãos? Ler a Bíblia é necessário, não é? A gente tem que ler a Bíblia. E aqui na igreja a gente lê a Bíblia, graças a Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Parênteses, naquele mesmo dia em que Jesus havia aparecido para as mulheres, havia dito para as mulheres, conversem com os discípulos, digam para eles que eu estou indo para Jerusalém. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os ossos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram, mulher fala, não é? E nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Detalhe, esses dois, ao invés de estarem indo para Galiléia, depois da história, estão indo lá para Emaús. Fecha o parênteses. Jesus lhes disse, como vocês
custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida, não é? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, diga então. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Demorou, né? Mas chegou, graças a Deus. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus irmãos, Lucas registra essa história por duas razões. A primeira delas é para mostrar que Jesus continua vindo caminhar conosco no caminho. As pessoas podem estar vivendo tribulações, dificuldades, lutas, momentos os mais diversos. Mas elas precisam saber e não se esquecer de que Jesus continua perto. Não é por acaso que um dos nomes que o anjo deu a Jesus, a palavra nos afirma que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Por isso Lucas registra essa história, para que as pessoas soubessem: Jesus continua andando do nosso lado, mas também para mostrar que se nós não percebemos que Jesus está andando do nosso lado, o problema não está em Jesus, o problema está em nós. Se nós não reconhecemos Jesus conosco, não coloque a culpa em Deus, dizendo: Deus está longe, Deus se afastou, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí. Não. O problema não está em Deus, nem em Jesus, está em nós. Nós colocamos vendas nos nossos olhos. Vendas que nos impedem de enxergar Jesus e de perceber que Ele está conosco. Em primeiro lugar, ao lermos esse texto, nós percebemos um dos problemas: as nossas próprias ideias. O texto diz que Cleopas, um deles, chegou para Jesus e disse: você é o único visitante que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. E Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era profeta, poderoso em palavras, obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, crucificado. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. Quando esses dois discípulos disseram isso, eles expressaram aquilo que eles imaginavam que Jesus iria fazer. Eles não esperavam Jesus da maneira como Jesus veio. Eles tinham as próprias ideias deles acerca de Jesus. Eles imaginavam que Jesus seria um conquistador, um líder político, um comandante de um exército, que ia entrar em Jerusalém com soldados, com anjos, com carros de fogo, ia destruir os romanos, ia vencer de uma vez para sempre, ia colocar Israel como a nação mais poderosa da terra. Essa era a expectativa deles. Mas de repente as coisas não aconteceram do modo como eles queriam. Eles haviam interpretado a Bíblia de maneira errada. Por isso que Jesus teve que de Moisés até o final expor as Escrituras para eles. Porque eles haviam lido a Bíblia, eles haviam interpretado a Bíblia, mas de maneira errada. Eles haviam construído as próprias ideias acerca de Jesus, acerca do reino de Deus, acerca do modo como Deus age no mundo, acerca do modo como Deus vai agir na vida das pessoas e nas nações. E quando Jesus veio de maneira diferente,
Eles não viram. Porque Jesus não se ajustou às ideias deles. Jesus não se adequou ao modelo deles. Porque Jesus agiu de maneira diferente. Porque Jesus não se encaixou na forma deles. Eles não reconheceram Jesus quando Jesus veio andar com eles. Meus irmãos, as nossas próprias ideias nos cegam. Elas nos impedem ver Jesus. Como nós nos enganamos. Temos os nossos modelos engessados, os nossos modelos endurecidos, inflexíveis. E se Deus se manifesta de uma maneira que não se encaixa nos nossos modelos, nós dizemos, não é Deus. Jesus estava lá com eles, do lado deles, andando com eles, falando com eles. Jesus. Eles não perceberam. Meus irmãos, isso é fácil de acontecer. Quando eu comecei a namorar a Ana, eu fui lá na igreja da Lagoinha. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, cadê o senhor? O senhor não está aqui. Porque aquele estilo de culto, aquela liturgia, aquela ordem, o povo pulando, dançando. Eu falei, meu Deus, isso aqui, pô, o sangue de Jesus tem poder. O senhor está me chamando para namorar a Ana e casar com ela, talvez para eu ser missionário nessa igreja. Estão pedidos. Eu imaginava que Deus não estava lá, porque aquele estilo de culto que ele celebrava ao Senhor não se ajustava ao meu modelo. Eu pensava, Deus não está aqui. Mas aí veio o troco de Deus com a Ana. Ela foi visitar minha família. Ela achava que Deus não estava ali na vida dos meus pais, porque tinha uma teologia diferente. Aí depois ela começou a contar a história da mamãe para cá, mamãe para lá, né? Congresso de mulheres, não é? Mas no primeiro momento ela imaginou, não pode, eles são assim, desse jeito, a liturgia dessa maneira, não, Deus não pode estar lá. E nós agimos assim, meus irmãos. Quantas vezes nós não reconhecemos Jesus na nossa vida, Jesus na nossa casa, Jesus na vida do outro, porque nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixa, e Deus não se deixa colocar numa caixa, Deus não se deixa enquadrar, nunca, nunca. Foi o que aconteceu com esses dois no caminho de Emaús. Não perceberam que Jesus estava andando com eles. E nós, quantas vezes não percebemos que é Jesus conosco? Que é Jesus nos conduzindo, que é Jesus falando ao nosso lado. Que é Jesus nos conduzindo, é Jesus nos ministrando. É Jesus tentando quebrar essas caixas duras onde nós nos colocamos. Jesus querendo nos levar a viver uma liberdade maior nele. Jesus querendo nos colocar no caminho dele. E nós não reconhecemos, por causa das nossas ideias. E se mantemos essas nossas ideias, meus irmãos, o passo seguinte é que essas nossas ideias, elas afetam as nossas emoções. E aí caímos na tristeza. Ou na linguagem de hoje, mais moderna, contemporânea, no mimimi. A Bíblia diz que quando Jesus se aproximou deles e perguntou, o que vocês estão discutindo no caminho? A Bíblia diz que eles pararam com o rosto entristecido. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que imaginamos, do jeito que achamos que é certo, do jeito que achamos que é de Deus, do jeito que a nossa teologia diz, do jeito que a nossa liturgia fala, nós ficamos entristecidos, e a tristeza nos impede de ver Jesus. Entenda bem, meus irmãos, existe a tristeza segundo Deus, que nos leva ao quebrantamento, ao arrependimento, a tristeza que sentimos quando estamos de luto, a tristeza que sentimos quando vemos alguma coisa errada acontecendo. Existe a outra tristeza que vem sobre nós quando as coisas não acontecem do nosso jeito. É essa tristeza que o texto está falando. Não é a tristeza de Deus, é a tristeza do mimimi. É a tristeza que vem, mas não foi do meu jeito, não foi como eu queria, não foi como eu pensava, não foi como eu gostava, não foi como eu imaginava, então eu não emburro. Esse é o retrato aqui desses dois no meio do caminho.
E por isso eles ficaram cegos. Jesus estava com eles e eles estavam de bico. Nós pensávamos que era Ele que ia redimir Israel. Nós tínhamos um plano, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos uma estratégia. E nós saímos de todas as cidades, fomos estar com Ele, vamos conquistar e vamos arrebentar. E não aconteceu isso, então a gente está indo embora. Não gostamos. E não percebemos Jesus do nosso lado. Não percebemos que Jesus está perto, não percebemos. Isso é tão real, meus irmãos, que a Bíblia nos conta a história do povo de Israel no Egito. Nós estamos celebrando a Páscoa, e a Páscoa, primariamente, aconteceu com a libertação do povo de Israel no Egito. Houve uma história muito parecida com essa aqui das pessoas no caminho de Emaús. Muito parecida. Moisés foi enviado para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés falou com o povo a primeira vez, o povo disse, uau, glória a Deus. Moisés fez os sinais que Deus havia mostrado para ele na sarça ardente, e o povo disse, uau, e adoraram a Deus. É o que diz o texto, eles adoraram ao Senhor. E aí Moisés foi falar com o faraó. Nosso Deus nos mandou vir aqui para dizer, deixa o meu povo ir. O faraó endureceu mais a opressão sobre os filhos de Israel. Quando Moisés foi falar com eles, diz o texto, lá em Êxodo, no capítulo 6, versículo 9, que eles não ouviram mais por causa da tristeza. As tristezas os impediu de ver, a tristeza os impediu de ouvir, a tristeza os impediu de perceber. Por quê? Porque eles imaginaram que Moisés ia chegar lá e dar um mata-leão em Faraó, e o povo ia sair, pronto, acabou tudo. E que Deus ia mandar um raio do céu imediatamente, e o Egito ia ser partido no meio, imediatamente. Não aconteceu isso. Quando a situação foi diferente da situação que eles imaginavam, eles começaram a mimimi. Não queremos ouvir, agora está difícil, está duro, não quero mais, cansei. Vai embora. E as pessoas que estão nessa condição não conseguem mais ouvir e perceber Jesus do lado. Não percebem mais. Salomão, ao falar sobre isso, ele fala do coração alegre, que aformoseia o rosto, mas ele fala que a tristeza de coração abate o espírito. Então, se ficamos entrincheirados nas nossas próprias ideias, Deus não vai se encaixar nas nossas ideias. Disso você não precisa ter dúvida. Deus é Deus, Ele não vai se encaixar nem na minha nem na sua, Ele vai se encaixar na dele porque é melhor. E aí o segundo passo, se a gente não abrir mão das ideias, é o mimimi. E Jesus está conosco, andando conosco, falando conosco, mas mimimi. A terceira situação é a frustração. É o que percebemos nesse texto. Olha a história desses dois, são os homens, né? O sangue de Jesus tem poder, que Deus tem misericórdia da nossa vida, meus irmãos. Porque as mulheres ouviram a notícia e saíram contando, né? Os homens ficaram mimimi. Olha o que eles disseram, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Entenda bem a situação desses homens. Essa expectativa frustrada que eles viveram, porque eles tinham as ideias dele, do conquistador, do líder político, e não aconteceu como eles imaginavam. E aí eles começavam a relembrar a própria história deles. Puxa vida, a gente veio para Jerusalém, atrás dele, imaginando que era desse jeito. Nós saímos da nossa cidade para ir atrás dele, porque imaginávamos que era desse jeito. Nós deixamos a nossa casa, deixamos a nossa família, deixamos o nosso trabalho, deixamos os nossos bens, deixamos tudo. E andamos com ele de vila em vila, de cidade em cidade. Nós vimos os sinais, nós vimos os milagres, nós vimos as maravilhas. E dentro do nosso coração havia aquela expectativa, agora ele vai chutar os romanos. Ai, nós vamos entrar, nós vamos arrebentar. E não aconteceu isso. O nome que nós damos para isso é expectativa frustrada.
Porque as coisas não acontecem do nosso jeito. E essa expectativa frustrada, ela adoece o coração. O coração começa, ele não fica só na tristeza, agora é uma frustração que começa a criar raízes dentro de nós. E Jesus está do lado, Jesus está falando, Jesus está se manifestando, Jesus está fazendo as coisas acontecerem, mas essa pessoa está presa nas próprias ideias. E o final disso é a incredulidade. E que pasme. Eles disseram, e nós vimos, que as mulheres foram até lá, e eles disseram, nos deram um susto. Foram ao sepulcro, não acharam o corpo dele, nos contaram ter uma visão de anjos, disseram que ele estava vivo. Os nossos companheiros foram lá, encontraram exatamente como elas tinham dito, mas não viram Jesus e por isso a gente está indo para Emaús. Eles ouviram a história do extraordinário, mas não acreditaram. Ouviram a história do sobrenatural e já não acreditaram mais, não acreditaram mais, não. Não é mais assim, a gente não é de colocar nos olhos novos óculos para que você veja a esperança. E Ele vai atrás de você onde você estiver. E Ele está vindo atrás de você hoje aqui, nesse lugar. Não é por acaso que você veio estar aqui nessa noite, não pense que você veio por acaso, não pense que você veio para ver a sua filha cantar, não pense que você veio porque um amigo convidou, não pense que você veio porque hoje é domingo de Páscoa, não, você veio porque Deus está atrás de você, Jesus está no caminho, Jesus está falando com você, Ele está buscando aquecer o seu coração, para redirecionar a sua vida. Emaús não, volta para o lugar de onde você saiu, volta lá para Jerusalém, volta para o lugar de onde você não devia ter saído, e de lá você vai para Galileia, mas você tem que voltar. É um novo começo, é uma nova história. Não é por acaso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter novos óculos. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter esperança. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos receber as ideias do reino, a palavra do céu. É o céu descendo à terra, é o céu vindo à terra, é Deus chamando-nos para ter uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de agir, uma maneira diferente de nos comportar, não mais como cidadãos desse mundo, mas como cidadãos do céu, nesse mundo onde nós estamos. E nós somos esses agentes de Deus para trazer o céu à terra, não para viver a mesma rotina, não para viver a mesma vida que todo mundo vive, meus irmãos. Nós recebemos essa mensagem, essa notícia, nem mesmo a morte pode vencer Jesus. Todos diziam, a morte não tem jeito, a morte é o fim, na morte acabou tudo. E Jesus veio para dizer, não, nem mesmo a morte pode me segurar, nem principado, nem potestade, nem vida, nem morte, nem anjos, nem demônio, nem nada. E nós estamos com Ele. Ele está em nós. E Ele está andando do nosso lado. E aqueles dois diziam, o nosso coração não ficava aquecido quando Ele nos falava no caminho. Você consegue sentir, você consegue perceber o coração sendo aquecido. Olha aí, olha, Jesus está com você. Jesus está do seu lado. É Ele mesmo quem começa a falar no secreto do seu coração. É Ele mesmo quem começa a ministrar no secreto da sua vida. É Ele mesmo quem começa a tocar você naquelas áreas que você sabe, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. E Jesus faz isso porque Ele tem uma missão para você. Ele tem uma missão para você, a mesma missão que Ele deu para as mulheres, Ele está dando para você. Voltem e contem para todos, voltem e anunciem o que vocês viram, voltem e anunciem aquilo que vocês ouviram. O mundo precisa saber que o túmulo está vazio, existe esperança. Existe esperança, meus irmãos. A nossa missão é trazer o céu à terra, é o céu à terra. Não é por acaso que o nome da igreja é Diante do Trono, porque o nosso chamado é para viver diante do trono, no céu, trazendo o céu à terra, o céu à terra. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora.
Jesus não deixou você sozinho. Jesus não deixou de estar do seu lado. E agora é o momento de você arrancar as vendas dos seus olhos, quaisquer que sejam elas. Arranque, 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 no nome de Jesus. Em nome de Jesus. As suas próprias ideias, o mimimi, a frustração, a incredulidade, arranque. Arranque, arranque, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O que é que tem endurecido o seu coração? Arranque no nome de Jesus. O que é que tem trazido você para esse lugar de frustração? Arranque no nome de Jesus. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são maiores. E Ele mostrou isso não somente na cruz do Calvário, mas no túmulo vazio. Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele está conosco. Ele anda do nosso lado. Ele fala ao nosso coração. Ele se importa com você. Lá no seu quarto, quando você está sozinho ali, no quarto escuro, pensa: Deus, o Senhor me vê. Ele quer que você saiba. Ele vê você. Ele vê as suas lágrimas. Ele colhe as suas lágrimas, o seu choro. O seu marido vai ser alcançado pelo Senhor, sim. O Senhor Deus vê. Ele vê, Ele vê, Ele vê, Ele vê. E se você não tem percebido Jesus do seu lado, comece a arrancar essas vendas. Comece a arrancar essas vendas no nome de Jesus, no nome de Jesus. Hoje é o dia que nós celebramos a vitória de Jesus, a ressurreição, o túmulo vazio, os céus vindo à terra. Então ore, 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 sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode colocar as mãos nos seus olhos. E o que te impede de ver seja removido. O que te impede de ver seja quebrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que te impede de ver vem, 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 vem e vem. Vem, 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 vem e o que te impede de ver? Aleluia. No terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia, declaramos sobre você. Ele estabeleceu o terceiro dia. A pedra do sepulcro rolou. Celebre isso, igreja. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou.
você vai responder amém.